Boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Eu me chamo Rosana, sou da Igreja Brasil para Cristo de Biritiba Mirim e estamos começando a oração da meia-noite. Aleluia. Deus confia, muita bênção vai receber. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos todos. Estamos começando a oração da meia-noite. Curta, compartilhe com os amigos, faça seu pedido de oração. Entre aqui nos comentários, né? Faça seu pedido de oração e no final nós vamos estar clamando pelo seu pedido. Amém? Está aqui conosco o nosso pastor Eduardo, da Igreja Brasil para Cristo, aqui de Biritiba. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. A Vitória no violão. Nós vamos ouvir um louvor com a Vitória daqui a pouquinho. Nós já estamos vamos louvar, né? Né, Vi? Amém. Enquanto nós vamos louvar, você compartilha com seus amigos, compartilhe com todos os seus parentes. Amém, irmãos? Curta aí, não esqueça de fazer o seu pedido de oração. Vamos louvar ao Senhor. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Sim, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. És tudo para
és a minha realidade. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Glória a Deus, aleluia. Nós pertencemos ao Senhor. Glória a Deus. Nosso Senhor é o nosso Pai, nosso Deus, né? Eu queria deixar um versículo, 2 versículos, na verdade, antes de passar para o nosso pastor, que vai estar ministrando, né, uma palavra aos nossos corações. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não fiquem preocupados. Como que é, né, na nossa vida, né? Quantas preocupações, tantas coisas que acontecem conosco no decorrer do nosso dia, né? Imagina no decorrer da nossa vida, né? No nosso dia já acontecem tantas coisas que é quase impossível da gente não se preocupar, né? Mas aqui a palavra do Senhor fala: não fiquem preocupados com alguma coisa, com nada. Na verdade, vocês têm que passar a sua preocupação para o Senhor. Como? Orando, né? Falando para Ele em oração, conversando com o Senhor. O que é oração, né? Como eu acho, a gente conversando assim com tantas pessoas, eu mesmo tive essa dúvida muitas vezes, pastor. Pastor marido, né? Meu marido, quem não sabe, pastor Eduardo, né, amor lindo? Então, já tive muitas dúvidas, eu não sabia orar. Quantas pessoas não sabem orar, né? Às vezes tem até vergonha de perguntar, chegar a falar como que ora. Ou muitos nem tentam orar porque não sabem como orar, não sabem como começar uma oração, né, pastor? Muitos até ficam só na oração repetitiva, né, porque é mais fácil, né? Já tem lá decorado uma palavra que tem que falar. Não estou falando que é errado, não, mas sempre não pode, né? Não é verdade? O pastor vai falar isso na pregação, eu creio, vai falar alguma coisa sobre isso. Mas orar é conversar com o Senhor, conversar com Deus. E aqui esse versículo fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, as preocupações vêm mesmo. As coisas que acontecem nos assola, né? Às vezes é conosco, às vezes é com um parente, um amigo, um vizinho, e nos preocupa. Mas tudo isso que acontecer tem que ser falado diante de Deus. E como que a gente fala? Mas o Senhor conhece, né, pastor? O Senhor já sabe tudo o que vai acontecer, mas Ele quer ouvir, né? Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer ser nosso amigo. E como que a gente ter amizade com alguém se a gente não conversa? Né? A gente vai numa rodinha de amigo, pastor. Chega numa rodinha de amigo, aí a gente fica... Eu sou uma pessoa muito tímida. Sou uma pessoa muito tímida, mas sou mesmo, é que eu disfarço. Mas no começo, assim, eu não conheço as pessoas, eu fico meio, né? Eu não converso. Aí, conforme você vai conversando, você vai conhecendo a pessoa, você vai tendo uma intimidade. Daqui a pouco você sabe tudo da vida da pessoa, a pessoa sabe da tua vida. Isso é intimidade, mas se eu não tivesse começado a conversar, né? Não teria tido essa intimidade. Então, tudo que passa na nossa vida, não fique preocupado. Fale para o Senhor. Mas como é, né? A gente não sabe orar, a gente precisa aprender a orar. Pastor, o senhor ora? Sim. Faz seu devocional? Com Diariamente? certeza. Diariamente. Diariamente faz seu devocional e ora. Então, a palavra está com o Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já falou no teu coração. Amém. Quero mais uma vez saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Falar de oração, né? Nós tivemos a semana passada um testemunho que estava debaixo de oração também. Os amados irmãos Ricardo e Sara, que ministraram aqui
a live da meia-noite. E hoje nós estamos aqui nesse esforço de oração, né? À meia-noite, sabendo que Atos 16 foi ali em Filipos, né? Que Paulo e Silas oravam ali naquela prisão. Por volta da meia-noite, cantavam louvores também, na situação que eles estavam, e o Senhor mandou um terremoto lá. Então tenha certeza que, como aconteceu lá em Filipos, naquela prisão, está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério, no teu trabalho. O Senhor está enviando aí o livramento, amém? As prisões, as algemas estão caindo por terra, e nós estamos na sexta-feira, né, no dia que o Senhor preparou, declarando que esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos. Falar de oração é como a pastora Rosana acabou de ministrar, falando essa introdução, né? Como a irmã Vitória louvou aí também, é falar de intimidade, falar de uma conversa. Oração não só nós que falamos, é Deus também que fala com a gente através da sua palavra. É dois amigos conversando. Esse é o que eu queria trazer para os irmãos, todos que estão aí na internet, nessa live, nesse esforço de oração, estão já podendo mandar os seus pedidos, né? Está aí um monte de gente já, Leandra, Cauânia, Jaínia, Marisa Silva, Luana, o pastor Márcio, Márcia Fernandes, a Anitta. Nós temos aí já bastante gente que estão online com a gente, 27 pessoas. Compartilha, né, com seus amigos, irmãos, família, esta live. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente ao coração de cada um. E tem muita gente entrando para também colocar o seu pedido aí. Dois amigos conversando. Eu queria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 6, no versículo 5 em diante, que Jesus dá uma aula, né, sobre oração. Jesus vai falar aqui como orar, como se deve orar, né? Então é a oração, essa oração de dois amigos conversando é a oração que vem de dentro de nós. A oração que vem de dentro da alma, que você diz para a sua alma, como salmista, né? Eu digo para a minha alma. Jesus, ele condena a religiosidade aqui. Jesus vai condenar a religiosidade e dizendo que o evangelho, né, não é para gente religiosa. Porque ele diz, Mateus capítulo 6, verso 5, diz assim: quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus, nesse versículo 5, está condenando a religiosidade, né? O evangelho não é para gente religiosa. O evangelho é para gente que está perto de Deus. Amém? Perto do Senhor. Jesus quer ter relacionamento conosco. Por isso, ele nos incentiva a orar. Essa oração, uma hora estarmos aqui orando, esforçando, e vamos clamar daqui a pouco, mas é para nós apenas ensinarmos os irmãos como orar, né? Testemunho de sexta passada, hoje. Então Jesus quer ter relacionamento conosco, não é religiosidade, porque o véu já se rasgou, né? O véu já se rasgou, a arca já não estava no templo, quando o véu se rasga lá, já foi perdida, para acabar com a religião. Então, não são mais símbolos religiosos, agora é intimidade com Deus. Jesus está dizendo isso, e Jesus, ele nos ama do jeito que nós somos, então tem que falar com ele como amigo, dois amigos conversando. Aí em Mateus, ele fala de intimidade, quando você orar, não seja como os hipócritas. E no versículo 5 ele está dizendo aí, ele está falando de intimidade. Aí no versículo 9, Jesus cita a oração modelo, e não é para se tornar uma reza essa oração do Pai Nosso, né? Uma religiosidade. Jesus, ele está ensinando, ele dá aqui situações para nós, que faz parte do resumo de toda a palavra. Não só
aqui o capítulo 6, mas o capítulo 5 de Mateus, o 6, o 7, ele vai dar situações, e aqui ele vai falar dessa intimidade. E aqui tem 2 pontos. O primeiro ponto, ele está dizendo para que não tem como você ter intimidade com alguém se você se encontrar com essa pessoa apenas no domingo, né? Não tem como você ter intimidade com alguém se encontrar apenas um minuto por dia. Você tem que se encontrar com regularidade. É o versículo 5. Não seja como os hipócritas, né? Então é o primeiro ponto que a gente encontra aí, né? Tem que se encontrar com regularidade. Tudo aquilo que é importante para nós não damos tempo para isso, né? Tudo que é importante, você não dá tempo para isso, é a mesma coisa com o Senhor. Então, ser mulher de Deus, ser homem de Deus, encontre-se todos os dias com o Senhor. Encontre-se com Ele todos os momentos da sua vida. Ore no carro, ore, né, em casa, ore na igreja, mas tenha esse particular, tenha essa intimidade de ser mesmo o seu amigo. Jesus mesmo disse, se nós tivermos essa intimidade com Ele, Ele diz, eu não chamo vocês mais de servos, mas tenho chamado vocês de amigo. Então, não tem como ter intimidade se encontrar só 1 minuto por semana, por dia. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui. E Jesus, o segundo ponto, diz, não seja como os hipócritas, ele está dizendo, né? A palavra hipócrita vem do grego, que era os artistas, né? Que vestiam aquelas máscaras, que encenavam na Grécia. Então, nós não podemos vestir máscaras para ir falar com o Senhor. Então, a palavra hipócrita quer dizer isso. Ele está dizendo, não venha diante de Deus com uma máscara, porque Deus conhece o fundo do seu coração. Ele conhece o teu interior. Ele que te formou no ventre da sua mãe, diz o Salmo 139, né? Então, nós precisamos tirar máscara, né? As máscaras têm que cair. Alguém te fecha no trânsito lá e você já vai, né? E vai colocando essas máscaras e chega diante de Deus. Então, precisamos cair. A falta de perdão também. E aí nós chegamos diante de Deus com aquela máscara de hipocrisia. Então, Jesus está dizendo isso, não seja alguém que coloca uma máscara e vai encenar, fazer uma cena diante de Deus, que Deus conhece teu coração, Deus conhece você por completo, não adianta, Deus não vê só o momento que você está orando ali, Deus vê todo o contexto da sua vida, Deus não só ouve as orações, Deus vê as nossas orações. Então é momento de nós, daqui a pouco, clamarmos, mas precisamos lembrar que tem que cair a máscara. Oração simples, né? Essa que Deus quer, é oração simples. Falar como você fala com seu pai, com respeito, com temor, sim, mas não procurar palavras, né, miraculosas. Nossa, eu preciso falar verdadeiramente. Não, chega e rasga o teu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor está lá em cima dizendo qual? Fala o nome, né? Então precisa ter essa intimidade, 2 amigos conversando aí, essa oração simples, né? Regular, sincera. Qual a oração mais importante para Deus? Você já pensou nisso? Essa oração do versículo 6, ó, ele vai dizer, tu, porém, quando orares, ó, Jesus ensinando, né? Entra no teu quarto. Quarto fala de intimidade, né? Quarto fala de particularidade. Essa é a oração mais importante que fazemos, ó. Oração sem máscara, né? Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então fala de particularidade, fala, né? Essa é a mais importante para Deus, é individual, a sua oração com Ele é o lugar secreto, né? Então você sabe a dor que você está sentindo e Deus responde, e Ele gosta disso, Ele gosta que você coloque para fora, né? Então essa intimidade, Ele ensina aqui no verso 6. Aí vem o versículo 7, e ele diz, e orando, não useis de vãs repetições, ó, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não fiquem
né, rezando. Não é uma reza, é diferente de reza, é persistência na oração, amém? É perseverança, é intimidade. Ele está dizendo, não usem de vãs repetições, né, persistam. Aí vem, se nós pularmos lá para o versículo 14, ele diz, se vocês, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as ofensas. Então, depois de Jesus ensinar tudo, a oração modelo, ele diz, não guarde rancor, não guarde raiva da pessoa, né? Não guarde aquele sentimento ruim, né, de ninguém. A nossa oração, ela precisa estar, né, com esse valor de perdão, senão a nossa oração não vai ter valor algum, não vai ter, porque Deus está ouvindo a nossa oração. Nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida, então precisamos perdoar. Está dizendo perdão aqui, perdoar o irmão, a irmã que fez alguma coisa para você. Fora disso, é religião. Se você não perdoar, se você não pedir perdão, se não perdoar, Deus também não perdoa. Sem perdão, sem perdoar, não adianta orarmos, irmãos. Então é muito sério o que ele está dizendo aqui no verso 14. Né? Eu costumo dizer uma frase de um livro, de um estudo que nós fizemos, do Homem ao Máximo, que diz, mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Então não adianta orar se não tiver obediência. Agora, é lógico, se tiver obediência, a tonelada de oração vai se tornar, né, algo tão grande nas suas mãos e nas mãos de Deus, para que Deus possa realizar um milagre na sua vida. Então Deus está falando com a gente, né, para não ficar repetindo as orações, mas ter uma intimidade com Ele. Dois amigos conversando, Ele quer ser teu amigo. Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servo, mas tenho chamado vocês de amigos. Aí começa a oração, a volta no verso 9. Saber com quem estamos falando, né? Pai, Pai nosso. Aí vem o modelo que todo mundo conhece, usa essa oração, né, como às vezes até como um jargão, mas se nós lembrarmos que os judeus não chamavam Deus de Pai, irmãos. Aí Jesus vem, né? Jesus vem como judeu e aí ele vai, quando vocês orar, os discípulos, irmãos e irmãs, viam Jesus orando e falaram, isso é demais, é muito, né, muito intenso isso. E ele chama Deus de Pai de uma forma, eles chegam para Jesus e aí eles vão dizer, Senhor, nos ensina a orar, mestre. Nós não sabemos orar. Eles estavam já há um tempo com Jesus, irmãos, mas eles não oravam. Você não vê eles orando, até quando depois vai lá no jardim do Getsemane, eles dormem, né? Eles vão até de 2 em 2, de casa em casa, anunciar o evangelho, e pela autoridade, pela paz de Jesus, mas aí eles pedem para o Senhor ensinar, aí o Senhor vai e diz assim, quando vocês orarem, vocês orem dessa maneira, verso 9, portanto, quando orares assim, orem assim, Pai nosso. É um sentimento de paternidade que nós devemos ter com Ele. Os dois amigos conversando, sim, mas com Ele como Pai nosso, né? Ele é o meu Pai. É aquele respeito, aquele temor que você tem do Pai, que você chega para Ele e fala, Pai, eu preciso, né? Preciso de algo, eu preciso disso, e o Pai, né? E é Deus, irmãos. Deus não é o seu pai biológico, mas ele é mais do que isso. Ele vai dizer em outra passagem, qual filho que o pai, que pedindo ao pai um pão, o pai não vai dar uma cobra. Imagine uma serpente, ele diz lá, né? Mas imagine Deus, né? Imagine o Pai. Jesus em paternidade, ó, Pai nosso, Ele é o meu Pai. Então nós também podemos conversar com Ele, mas nunca se esquecer de quem Ele é. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Senhor que realiza milagres na nossa vida, que nós vamos clamar agora, daqui a pouco, e o Senhor vai começar a fazer na sua vida. Se você crê, tudo é possível ao que crê, irmãos. Tudo é possível. Então Ele chama de Pai.
Não se esqueça, quando você chamar ele de pai, quem ele é. Jesus, ele muda a religião dos judeus e agora podem chamar ele de pai, como a irmã acabou de louvar a Vitória, Abba, pai, né? Clame Abba, pai, quer dizer papai, o pai dos pais, o melhor dos pais. O judeu costumava chamar Deus de Adonai, Javé, né? Mas Jesus vem dizendo pai. Por isso que eles queriam matar Jesus, né? Jesus, ele vai ensinando que precisa ter intimidade, não religião. Como eu disse, já o véu ia rasgado, ia se rasgar ainda, mas a arca já tinha, Deus deixou que perdesse, porque agora não é mais arca, não é mais véu, não é mais imagem, não é nada disso. É a presença de Jesus através do Espírito Santo, né? E Jeremias 3,16, ele vai dizer lá, depois você lê, nunca mais se exclamará a arca da aliança, nem se lembrarão dela, nem sentirão falta, porque a presença dele, amém? Do Messias, do Espírito de Cristo, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus vai, né, ultrapassar, vai ser suficiente para nós. Então, ele chama de pai, sentimento de paternidade, que nós possamos, na nossa oração, ter essa intimidade de poder chamar ele de pai, né? Chamar Deus de pai, e no nome de Jesus. Aí vem o versículo 10, ó. Venha o teu reino, venha o teu reino. Então, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, Romanos capítulo 12, verso 2, é boa, perfeita e agradável. Quando nós queremos que seja feita a nossa vontade, as coisas vão mal, as coisas dão errado, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Ele está dizendo, venha o teu reino. Nunca é a nossa vontade, irmãos. É a vontade de Deus, tem que ser a vontade de Deus. Mas parece que a pessoa quer que seja feita a vontade dela. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero essa, eu quero... E Deus está dizendo, eu não tenho isso para você. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse, né? Eu tenho essa para a sua vida, né? E às vezes não quer fazer a vontade de Deus, às vezes não, às vezes a gente quer, né? Mas a vontade de Deus é que é boa, a nossa é ruim. A vontade de Deus que é perfeita, a nossa é imperfeita, a vontade de Deus é agradável, né? Então, já prevalece aqui na terra, né? Que no céu já prevalece isso, mas aqui na terra nós precisamos vigiar, que às vezes nós queremos fazer. Ele fala assim na terra, seja assim na terra como é no céu. Então, nós precisamos vigiar aqui. Aí vem o versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele abre espaço agora para a gente pedir. Até agora, irmãos, Jesus está ensinando a gente que a gente precisa, olha como a gente tem que aprender a orar, né? Primeiro, adorar, engrandecer a Ele, Pai nosso, né? Venha o teu reino, a vontade dele seja feita. Agora ele abre um espaço na oração modelo para você pedir. Por isso que eu disse, não é reza, Senhor, pão nosso, o pão, a comida, irmãos, isso é lógico, mas ele está dizendo para você, olha, eu estou abrindo espaço para você pedir o pão nosso, sustento, mas também as suas necessidades, seus desejos, né? A gente tem desejo de comer pão, comer as coisas, né? E isso é só um símbolo para que os teus desejos, né, lícitos, lógico, e as suas vontades também que você tem, ele vai se encaixando, porque na verdade não é sua, não é o projeto, não é o sonho seu, é o sonho de Deus. Você faz parte do sonho, do projeto de Deus. Como eu disse no início, Deus já te escolheu no ventre da sua mãe. Ele está dizendo, ele abre espaços, nossos pedidos, né? Dai-nos hoje, ó, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, exponham as suas necessidades diante de Deus. Ele está dizendo, olha, exponha as suas necessidades diante do Senhor. Jesus está dizendo isso, né? E possam orar e não fazer uma lista, né, de pedidos, mas que vocês possam, né, orar dessa maneira, fazendo a oração é muito mais do que uma lista de pedidos. Ele está dizendo, né, dai-nos hoje o pão nosso, nas nossas necessidades. Ele conhece, mas ele quer que você peça, que você fale para ele. E o 12 entra no perdão que nós falamos, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem
nos tem devido, os nossos devedores, né? Você conhece a palavra do credor, né, incompassivo? Nós tivemos, é aquela parábola que fala que o Senhor tinha um servo, e o servo tinha um outro servo. O Senhor perdoa a dívida daquele servo, mas o servo que tinha um outro servo não perdoa a dívida dele. E aí o senhor daquele homem descobre isso. Alguém conta, chega lá e ele é jogado, né, na prisão. Ele é jogado para sofrer, porque ele não quis perdoar uma dívida menor. Então todos nós devemos, né, ao Senhor. E porque todos os nossos pecados, todos os dias, já foram perdoados. Então olhe para você perdoar o seu irmão. Todos os nossos pecados, todos os dias, estão sendo perdoados, foram perdoados por Ele, através do sangue de Jesus. O Senhor Jesus, Ele tratou de cada um dos nossos pecados, né? Ele não deixou para lá, Ele colocou o sangue dEle, amém? Jesus não deixou para lá, então perdoa. Ele está abrindo espaço para você, para lembrar você que na oração você vai pedir perdão, mas se você não perdoar, Ele não pode te perdoar também. Ele colocou o sangue dele sobre cada um dos nossos pecados. Aí vem o versículo 13: não nos deixeis cair em tentação, né? Não peçam para não passar por tentações, mas peçam para não deixar cair nela. O mundo jaz no maligno, e nós vamos ser tentados todos os dias, como Jesus foi, mas nós temos que ser como Ele. As tentações fazem parte do dia a dia, e cada um tem uma fragilidade diferente, né? Cada um tem uma área de risco que tem que olhar para ela e dizer: olha, eu preciso tomar cuidado aqui. Ninguém é super-homem, super-crente, mulher maravilha, não existe isso, irmãos, né? Todos nós temos uma área de risco, e você vai expor na oração a sua fragilidade diante de Deus. Você vai expor para Deus a sua fragilidade, né, a sua área de risco, e ser totalmente dependente dele todos os dias. Então não deixe cair em tentação. Na oração você vai pedir isso, né? Mas livra-nos do mal. O mal é cair em pecado. O mal é pecado, né? Então todos somos tentados porque somos seres humanos. Mas é aí que nós temos que expor em oração para Deus, colocar para Deus, falar para o Senhor isso. Então nunca se esqueça que tudo isso, né, é para ir e subir toda a nossa oração, não a reza, não é, mas é a persistência, é para subir diante de Deus, e Ele vai ser glorificado. E como nós declaramos na campanha, no início do ano, né, os irmãos da igreja local e aqueles que estão também agora ouvindo esse culto, esse esforço de oração, nós temos sobre nós como igreja o poder do nome de Jesus, amém? Então Jesus é que está dizendo aqui, e Ele vai dizer: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Nós temos o poder do nome, nós temos a cobertura do sangue, e nós temos a autoridade da palavra de Deus, amém? Cobertura do sangue de Jesus, autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, toda a sua oração, nós vamos orar daqui a pouco, e vai subir diante de Deus, e o Senhor vai ser glorificado. Ele diz no final: porque teu é o reino. Olha aí, a oração modelo, ela não para no livra-nos do mal, ela continua. Ele diz: pois teu é o reino, né? Tudo é para lá, irmãos. Teu é o reino, é tudo para Ele. O apóstolo Paulo, ele vai também dizer isso naquele cântico que diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, amém? Então, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, né? Tudo para lá. E aí vem o amém de Deus, amém? Aí vem o amém, Ele fala amém, o sim de Deus, o assim seja, é Ele que diz quando você ora, amém? Então, essa palavra eu queria deixar de uma intimidade, que a oração modelo é dois amigos conversando, que nós possamos, vai colocando o seu pedido aí, mas ele abre espaço para nós clamarmos, sim, mas nós já estamos glorificando, Amém. nós estamos adorando a Ele, amém? Queria deixar essa palavra ao nosso
ao coração dos irmãos. Eu Amém? estava pensando aqui, enquanto estou ouvindo a palavra, né? Que nós oramos, né? As pessoas, nós, os seres humanos, nós oramos, falamos com Deus, né? Quem crê em Deus, nós oramos. E essa oração de entrar no quarto, fechar a porta, né? No caso, fala da intimidade. É a oração que gera intimidade, né? Porque você não tem intimidade com uma pessoa que você só agradece pelo alimento que ela te deu, né? Você vai no restaurante, você agradece a pessoa que te serviu e você não tem intimidade com o atendente, né? Você não tem intimidade com a pessoa do restaurante que você agradeceu. Não estou falando que você não deve agradecer, pelo contrário. A oração do alimento, né, na mesa, a gente tem que orar sim, agradecer pelo alimento. A oração de manhã, quando você acorda, você está desesperado, já acordou tarde, né? Já colocou o relógio no soneca umas 15 vezes, no meu caso. mais 10 minutos, mais 10 minutos. Então, aí, quando você acorda, você vai orar pelo aquele dia. Então, você ora a Deus agradecendo pela noite, né? Pedindo que o Espírito Santo te guie, que te oriente naquele dia. Amém. Legal. Aí, na hora de dormir, a mesma coisa, né? Na igreja, então, nossa, é muito gostoso. O pastor ora e você diz amém. Não está errado, é oração de concordância. Você está prestando atenção no que aquela pessoa está orando e você está concordando. Amém. Concordar na terra será concordado no céu, né, pastor? E aí chega o momento de clamar, por exemplo, aqui nós vamos clamar. Então, nós temos aquelas orações direcionadas. Só que a oração que vai gerar intimidade, né, é a oração de fechar a porta do quarto. É aquela oração, eu, por exemplo, é o momento que eu gosto de quando eu estou sozinha. Meu esposo saiu, foi fazer alguma coisa, aí eu entro no meu quarto, que é o meu cantinho, é em cima da minha cama. Cada um tem o seu lugar sossegado. Eu subo lá em cima da minha cama, fico lá, fecho a porta, e aí olha dicas que você pode começar. Às vezes, eu sento lá e eu fico assim, meu Deus, não vem. Sabe quando você, às vezes, não está tão assim, cheio de coisa mesmo? Triste, magoado com situações, e às vezes não vem nada para você falar. Você fala, nossa, nem sabe como começar a conversar com alguém? Às vezes acontece isso. Isso não quer dizer, ai, meu Deus, eu sou pecadora. Nós somos mesmo, mas isso é porque às vezes você está tão cheio que você não sabe por onde começar. Então, às vezes, eu coloco um louvor, né? Aí tem um louvor maravilhoso que aquieta minha alma, né? Aí você começa a ouvir, aquieta minha alma, aí você começa a orar aquele louvor, você começa a falar, Senhor, aquieta minha alma, Senhor. Você vai orando o louvor. Ou você abre um salmo, eu gosto muito do Salmo 52, né? Salmo de Davi, aí depois, 51, né? 51, isso. Salmo 51, Salmo de Davi, que ele pecou, né? Ele pecou e ele está arrependido, e ele começa a orar, e tem uma parte que fala assim, Senhor, pode tirar tudo de mim, só não afasta o teu Espírito Santo de mim, né? Tem o sonda-me, né? Salmo 139, Salmo 139, sonda-me, Senhor. Aí você começa a ler aquele salmo e você começa a encaixar a sua oração nele, como se você tivesse feito aquele salmo, né? É maravilhoso. Aí você começa a ter palavras para orar. Aí também você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e você começa a falar com Deus aquela situação que está te deixando triste. É dois amigos conversando. É incrível quando você começa a ter essa oração de intimidade, às vezes você está um caco. Você juntou todos os seus caquinhos, levou para o seu ambiente de oração e você como se estivesse colando, tentando colar. Mas, na verdade, quem pega tudo aqueles caquinhos e faz um novo vaso é o Senhor, porque você sai diferente da forma que você entrou naquele quarto. É essa oração que muitos estão deixando de lado. É mais fácil orar na correria de manhã para ir trabalhar, à noite, aí você esquece, está dormindo, aí vai que Jesus volta, eu vou para o inferno, então eu preciso orar para dormir. Você ora, pede perdão por todos os meus pecados, Senhor, me dá um bom sono, amém, dorme. Tem uns que nem termina a oração, já está roncando, dorme no colo de Deus. Né? Termina, nem sabe como terminou a oração. Ou na hora de comer lá rapidinho, Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, faça bem, faça mal, amém. E dorme, mas não é essa oração que gera intimidade. Não é essa oração que o Senhor quer que você faça, somente essa oração. Essas orações são consequências de uma vida de intimidade com Deus. De uma vida de intimidade. E essa oração de intimidade não é feita para as pessoas ouvirem. Essa oração de intimidade é feita no seu quarto mesmo. Naquele lugar que você não quer que ninguém escute a sua oração. Essa é a oração de intimidade. Porque a oração de intimidade é o que o pastor falou aqui. Ela desmascara você. Você tem que entrar desmascarado.
Então, você tem vergonha, muitas vezes, de orar perto das pessoas. Você não quer que as pessoas escutem essa oração. Mas, para Deus, você tem que orar. Você tem que se desmascarar. E enquanto o pastor estava aqui ministrando a oração, eu estava imaginando quantas vezes eu fiz isso e eu não sabia quando começar. Então, dicas, coloca louvor, lê a palavra, lê um salmo, né? Lê um versículo bíblico, começa falando com o Senhor, começa dizendo sim do Pai, né? Senhor, eu não consigo falar, eu não está vindo nada na minha mente, eu nunca orei assim. Eu escutei o pastor falando numa live, escutei o pastor falando na igreja, agora eu quero fazer igual. Me ajuda a orar. Peça ajuda para o Espírito Santo, ele vai te ensinar a orar. Ele vai te ensinar a orar. Já está aí dando dicas para você e você começa a falar. É maravilhoso isso. Glória a Deus. Então, hoje, nós aprendemos um pouco a orar, né? Aprendemos aí algumas dicas do próprio Deus a respeito da oração, através do pastor Eduardo, que foi um vaso, né? Que direciona as nossas vidas, e nós vamos clamar, sim. Nós vamos clamar. E hoje nós estamos aqui, pessoas online, Janaína, irmã Dirce, irmão Jair, Márcia, prima da Luana. Nós temos pessoas de vários bairros, né? E de Biritiba, aqui de Biritiba, está meio tá tudo enrolado aqui, eu não estou lendo agora. Castelano, Cruz das Almas, Pomar do Carmo. E nós temos pedido de oração também, irmãos. Nós vamos orar agora, vamos fazer um clamor. E nós temos pedido de oração. Uma frase que eu não falei, que eu marquei aqui, Pode falar. diz assim: não tente conseguir com as mãos o que só pode ser alcançado com oração. Amém? Supere as provações em oração, vença o cansaço de joelho no chão. Então, que você possa, nós vamos clamar aí, não tenta conseguir com as mãos, vai ser alcançado só com oração. A oração, como nós falamos e ensinamos, né, não é só você falar, deixa Deus falar com você, deixa o Senhor nortear a sua vida. Ele vai nortear através da palavra. Ore sempre, né, em todo lugar. Foi falado, né? O quarto, a porta do quarto, em todo lugar, oração. Jonas orou dentro de um grande peixe. Às vezes você não precisa chegar dentro do peixe para orar, né? Não é isso, mas é orar em todo lugar, orar para ter intimidade com Deus, como nós falamos aí do Pai, né? E para ter norteamento da vida na sua vida, que Ele vai dar através da palavra. Então, não tente conseguir com as mãos, só vai ser alcançado em oração na sua vida. Amém? Começa a orar, não consegue parar mais, né? É verdade. Que aí o Senhor sempre vai querer conversar com você, né? É como se fosse um amigo mesmo. O amigo, quando vê outro amigo muito chegado, ele quer conversar. E geralmente, né, quando as minhas amigas vão em casa, ou eu vou na casa delas, né? A gente começa a conversar de um assunto, a gente vai para o outro, a gente já vai, porque às vezes a gente fica uns dias sem se ver e a gente quer falar tudo ao mesmo tempo. Aí depois que termina, eu pego e falo assim, mas espera aí, que a gente não terminou nenhum assunto, porque era tanta coisa que a gente queria falar, mas com Deus tem que ser diariamente, justamente para não ter esse problema, né? De não terminar nenhum assunto. Com o Senhor é diferente, intimidade todos os dias. E aí o Espírito Santo, ele te incomoda. Você está lavando a louça e você começa a sentir a vozinha do Espírito Santo. Você não vai falar comigo, né? Aí você começa a falar com o Senhor, lavando a louça, aquela oração gostosa, né? Você sai andando na rua, o Espírito Santo, você não vai conversar comigo? Dentro do ônibus, dentro do ônibus eu vou falar. Já passei umas vergonhas. Já chorei dentro do ônibus. Porque você fica, né? É um momento de reflexão, o ônibus. Você senta, fica olhando as paisagens, aí você começa a falar com Deus. Daqui a pouco eu estou limpando as lágrimas e eu olho todo mundo olhando para minha cara. É oração, você está falando com o Senhor até no ônibus. E é assim, o Espírito Santo, ele, quando você vai conversando com ele, ele sente, ele quer você todas as horas, todos os momentos juntos. É como um amigo mesmo. Quando você pega intimidade com o Senhor, você quer estar com ele toda hora. Tudo você quer contar para o Senhor. As coisas boas que acontecem, né? As dificuldades, você pega, é uma crescente, né? Você vai crescendo em maturidade na oração. Existe a maturidade da oração, e você vai crescendo nisso. Você vai crescendo. E é maravilhoso, é maravilhoso. Você se edifica. É o Senhor que edifica, né, as nossas vidas através da oração. Amém. Então, nós vamos fazer agora o clamor. Nós temos pedidos de oração aqui, Irani e família,
Camille, Luiz Fernando e família, Marcelo da imobiliária, o Fernando, ele está internado, a Luzia, o Márcio e família, Francisca Teles, ela também está internada, o Clóvis, Lourdes Gomes, Karina, Décio Adriano, a senhora Francisca, Milena e o bebê, Tiago e Marcela e a Georgina. Amém? Nós vamos estar orando por essas pessoas que pediram. Se você está lembrando aí de algumas outras pessoas, coloque na sua oração. E esses nomes não fiquem só agora, né? Que você possa orar na sua casa também, na igreja, leve para a igreja os pedidos de oração. Amém? Glória a Deus. Vamos clamar então. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, diante do Senhor nós estamos nesta madrugada, Senhor. Tantos nomes, tantos pedidos, pessoas que estão enfermas, Senhor, na sua alma, no seu corpo, Senhor, também. Deus tremendo, cremos no milagre do Senhor na vida dessas pessoas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o homem dos milagres, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, como nós ensinamos aqui nessa intimidade. E agora, Senhor, abriu espaço para nós pedirmos por famílias, ó Pai. Senhor, pela Irani, família, Camille, Luiz Fernando, Marcelo, Senhor, da imobiliária. Deus, Senhor, tem mesmo, Senhor, esses nomes, ó Deus. O Santo Fernando, a Luzia, o Márcio, a Francisca, o Clóvis, a Lourdes, a Karina, o Décio Adriano. Deus, pessoas que estão, Senhor, ó Pai, precisando de um milagre, Senhor. Precisando, Deus, que o Senhor, aleluia, venha intervir e nortear a vida delas. Deus, o Senhor nos chamou como igreja para construir milagres, ó Pai. Nós estamos agora, Senhor, com vários irmãos de vários lugares, Senhor, desta cidade, Senhor, deste bairro, Senhor, ó Deus, da igreja e também fora dela, de outras igrejas que estão clamando, Senhor, por milagres na vida de seus familiares, nas suas vidas, ó Pai, na vida, Senhor, de irmãos que estão, Senhor, ó Deus, com câncer, com AIDS, com Covid-19, com resfriado, Senhor, que estão internados em hospitais. Deus, em nome de Jesus, o Senhor pode entrar lá, Senhor, naquela prisão. O teu rio, Senhor, pode chegar lá, Senhor, naquele hospital, Pai. Fazer um milagre, Senhor, na vida de amados irmãos e irmãs que estão, Senhor, a Deus, aleluia, diante, Senhor, de nós agora, Pai. Através da oração, nós não podemos chegar lá, Senhor, mas a nossa oração pode chegar, Senhor, nas famílias. É o Senhor que restaura casamentos, ó Pai. Este homem que foi embora, Senhor, esta mulher que se foi, o Senhor pode trazer de volta, Senhor, em nome de Jesus. Se não perdoarmos, tampouco o Senhor perdoa. Deus, em nome de Jesus, que haja mesmo, Senhor, esta oração modelo, Pai. Em nome de Jesus, como o Senhor disse na Tua palavra, Senhor, que o Teu reino venha e seja feita a Tua vontade, que é boa, agradável, que é boa, perfeita, agradável, Senhor. Vontade do Senhor seja feita. Restaura, Senhor, casamento. Restaura a família, esse filho que foi embora, Senhor. Este lar que está, Senhor, muitas vezes desestruturado. Só o Senhor pode fazer o milagre. Só o Senhor pode fazer o impossível, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vem tocar em cada coração. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor. Vem mesmo, Espírito Santo, Senhor, trazer de volta a alegria do Senhor. Alegria, paz, ó Pai, aleluia. Em nome de Jesus, norteando a vida desses amados irmãos e irmãs, Senhor, que estão clamando nesta hora. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Deus tremendo, Senhor, que ele e ela venham reconhecer, Senhor, que só o Senhor é Deus. Oh Deus, responde a oração, Senhor, deste servo, desta serva, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, para que vejam, Senhor, oh Deus, que a glória, Senhor, para que vejam que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Deus mesmo, Senhor, nesta casa, Senhor, ali, Senhor, ó Deus, o Senhor daquele homem, Senhor, ó Pai, que já não há mais, Senhor, esperança.
esperança, traz esperança, Pai, na vida, Senhor, daquele casal que perdeu, Senhor, as esperanças, ó Pai, que já não estão, Senhor, vivendo esta graça, mas nós, através da oração, estamos construindo este milagre, Senhor. Deus, estamos agora cavando, construindo, colocando tijolos, Senhor, de fé, de esperança, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus tremendo, é o Senhor que cura, é o Senhor que salva, Pai, é o Senhor que liberta de vícios, ó Pai, malignos, ó Pai, que tem aprisionado esta alma, esta vida, Senhor, há poder no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é na autoridade da palavra, é na cobertura do sangue de Jesus. Olhamos para nós e vemos quanto o Senhor nos perdoou, ó Pai, e ó Senhor, também perdoe, Senhor, e haja esse perdão, Senhor, que haja, Senhor, aleluia, esta paz, esta graça, Senhor, este poder que se aperfeiçoa na fraqueza, onde diga ao pobre, eu sou rico, onde diga ao fraco, eu sou forte. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, que possam trazer à memória o que pode dar esperança, Pai, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Deus tremendo, que eles possam fazer, que eles possam ter, Senhor, essa consciência, Senhor, de mal e de bem, Senhor, que é não cair em pecado, Senhor. Em nome de Jesus, vai tirando, Senhor, vai caindo por terra os inimigos de Deus, Pai, toda inveja, toda obra da carne, todo ciúme, todo diz que me diz, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, toda calúnia, toda difamação, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aleluia, caia por terra os inimigos de Deus, toda obra da carne, Senhor, e derrama mesmo, coloca sobre cada vida o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a fidelidade, a fé, o domínio próprio, a temperança, Senhor, contra essas coisas que não há lei, Pai. Sonda, Senhor, cada coração que está, Senhor, nesta hora clamando, sonda, Senhor, cada coração, aleluia, Senhor, que sonda, que conhece, sabe quando senta, quando levanto, esquadrinha, Senhor, o andar de cada um, ó Pai, de longe penetras o pensamento, ó Pai, ainda a palavra não chegou à boca, o Senhor já conhece toda, Pai. Oh Deus, que brilhem mesmo em cada casa, o Senhor que é o pastor da igreja, o Senhor que é o pastor, Senhor, aleluia, Jesus, que possam te conhecer através da palavra, Senhor, este irmão, esta irmã que não tem mais, Senhor, ó Deus, ó Pai, fé, Senhor, aumenta a fé, Senhor, ó Deus, essa pessoa, Senhor, que já se acomodou em casa e não está mais conseguindo congregar, desperta este homem, esta mulher, Senhor, abre a porta de emprego, nós pedimos que o Senhor entre, Senhor, nesta casa, fazendo milagres, que a Tua presença venha estar em cada casa, em cada família, Senhor, Deus, que possam mesmo repousar em pastos verdejantes, guiar, Senhor, as águas tranquilas, vem mesmo, refrigera a alma, Senhor, deste homem, desta mulher, guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, e ainda que andem pelo vale da sombra e da morte, não temas, Senhor, mal algum, porque o Senhor está com esta pessoa, está com esse homem, está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Pai. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, sonda, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, que as máscaras venham a cair, Senhor, que a hipocrisia, Senhor, venha a cair por terra, e possamos, ó Deus, cada um falar com o Senhor, oh Deus, como Pai, Senhor, como Jesus nos ensinou, com intimidade, em todo lugar, Senhor, para Te adorar, Senhor. Oh Deus, e vem a hora, e já chegou esta hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, Senhor. E a igreja, Senhor, é um lugar de adoração. Adoradores oram, Senhor, para que caiam por terra os inimigos de Deus. Senhor, mesmo pelas nossas autoridades, oramos, ó Deus, para que, ó Deus, venhamos a ter uma vida de paz. Senhor, ó Deus, aleluia, a igreja do Senhor continue adorando, continue louvando, Senhor, com todos os cuidados aí, mas adorando, louvando, para que caiam por terra, Senhor, todo mal, toda dor, toda enfermidade.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É nesse poder, é no poder do nome, Senhor, que nós clamamos. Aleluia, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, papai querido. Aleluia, glória a Jesus. Vamos louvar. Vamos louvar ao Aleluia. Senhor, aleluia. Glória, louve, louve, Depois louve de ao uma Senhor. oração, louve ao Senhor. Já agradeço. Depois da sua oração, louve, engrandeça o nome do Agradeço, Senhor. louvando, adorando, exaltando. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, obrigada a todos que nos assistirem. Obrigada a todos que estão nos vendo. Aleluia, todos aqueles que compartilharam. Obrigada, obrigada. Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Ele é o Rei. Que você tenha uma noite abençoada no Senhor. Não esqueça de orar e falar com o Senhor. Semana que vem nós temos o tema Jovens que Oram. Aleluia. Ele é o Rei. Louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Semana que vem, sexta-feira, nós temos mais. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Eu abro meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Sexta-feira que vem nós estaremos de novo aqui. Amém. Os jovens, os adolescentes que possam estar fazendo, né, essa oração não só neste momento de sexta-feira, de meia-noite, mas que você leve isso para a sua vida, leve isso para a sua caminhada, para o norteamento da sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia, para que entre o Rei da Glória na sua vida, na sua casa, amém? Vamos encerrar com a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, amém? Que você lembre sempre que você tem o poder do nome de Jesus, a cobertura do sangue de Jesus e a autoridade da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, em todo lugar, amém? Adorar em todo lugar.